Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família, ainda na continuação da série da tradução dos sonhos e visões que o nosso Pai Celestial tem dado à nossa irmã Celestial. Hoje eu vou fazer a tradução de um que é sobre quimeras. Eu tenho a certeza que você sabe o que são quimeras. Se você não sabe, eu vou explicar. Aqui abaixo tem mais uma foto que realmente dá para entender. São pessoas, animais, às vezes mais do que um animal, no só ser. Estes aqui, assim, parece que são humanos, talvez não sejam humanos, são seres que parecem humanos, mas que são induzidos ou introduzidos tecnologia, etc. Super soldados, etc. E vou, portanto, ler a vocês, traduzir este, parece bastante grande, vamos a ver se eu ponho isso tudo num vídeo só. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Se você me pergunta porque é que eu faço as traduções destes vídeos, que parecem um tanto ou quanto fora do normal, quero te dizer que nós estamos entrando realmente na era do fora do normal. Há coisas que ainda estão encobertas aos nossos olhos, mas eu acredito que muito em breve eles serão apresentados ao mundo. E acredito ou não, muitas pessoas vão correr para estes seres, porque eles estão obcecados com coisas parecidas a estas que saem nos filmes. Aliás, os filmes não saem à toa. Eles saem exatamente para endoctrinar as pessoas, para ensinar às pessoas que realmente estes são seres bons, que vêm para ajudar as pessoas, etc, etc. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. O nosso Pai Celestial deu este sonho a ela. Parece que foi um sonho, a gente já vamos saber, no dia 28 de fevereiro de 2022, e ela só postou aqui no seu site no dia 24 de maio de 2022. Eu vou orar ao Altíssimo e vou então ler o que o nosso Pai Celestial disse a ela. Aliás, uma das coisas que eu sei é que Deus vai usar seres demoníacos para ajudar no caos, para ajudar na tribulação. Só eu vou orar ao Altíssimo, meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Sabemos que estamos protegidos por ti, Senhor, aqueles que realmente são teus filhos, que correm para ti, que passem tempo contigo, que te buscam, que seguem as tuas leis, Pai Santo, Senhor, que vivem segundo o Senhor, Pai Santo, a tua vontade, Senhor. Nós sabemos que estes tu vais proteger de todo o mal e de todo o perigo, Senhor, Pai Santo. Ajuda-nos a viver vidas arrependidas, Senhor, cada vez amando-te mais e pondo-te mais na nossa vida, Senhor. Cercando-nos, Senhor, em todo o redor, Senhor, Pai Santo, que o teu Espírito Santo nos possa proteger de todo o mal e de todo o perigo, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a vir neste vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ela então começa por dizer o seguinte. Ela usa um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em Ezequiel 10, 14 e 15. Diz assim: E cada um tinha 4 faces. A primeira face era a face de um querubim. A segunda era a face de um homem. A terceira, a face de um leão. A quarta, a face de uma águia. Então os querubins subiram. Eles eram os seres vivos que vi junto ao rio Chebar. Tenho falado muitas vezes de como a Bíblia usa linguagem antiga apropriada para descrever o que vamos ver nos últimos dias. Já há uma riqueza de mensagens nesta plataforma descrevendo para a nossa geração moderna o que os servos de Deus queriam dizer quando falaram de poderes, sinais, prodígios mentirosos. Portanto, prodígios que eles vão fazer fora do normal. E isto encontra-se em 2 de Tessalonicenses 2, 9 e 10. Quimeras. Quimeras são um tipo de ser que veremos no fim dos tempos. Formas de vida que Deus nunca sancionou para estar nessa terra. Sancionar algo significa que uma autoridade superior, neste caso Deus, sabe disso e aprova que esteja por perto, significa aprovação e permissão oficial para uma ação. A lista do que Deus sanciona é descrito em Gênesis 1. Tudo o que é descrito ali como bom é de Deus.
é visto como aprovado para existir na Terra. O Senhor me disse claramente que não aprovei formas de vidas misturadas para estarem presentes na Terra. Isto não significa que Deus não criou nenhum e os tem no céu. Deus tem o direito de fazer criaturas misturadas, mas é claro que eles estão confinados ao seu reino. Pense nos anjos descritos no livro de Ezequiel, como nós acabamos de ler aqui acima. Esta introdução é necessária para que entendamos que, embora vamos ler sobre quimeras presentes na Terra em mitologia, livros de história, revistas médicas e até mesmo a própria Bíblia, ou seja, gigantes, nefalins, como os homens que têm o rosto de leão de Moabe, as várias criaturas inventadas em textos extra-bíblicos, como o livro de Enoque e Jacer. É preciso entender que quando os vemos correndo pela terra, o ator e criador deles não é o Senhor Jesus Cristo, mas é Satanás. A quimera original era um monstro feminino que teria cabeça de leão, corpo de cabra, cabeça de serpente, a cabeça vinha como é que se diz? Da cauda para a frente. Portanto, cabeça de serpente na cauda. Este animal era extremamente temido porque, embora o corpo, sendo principalmente uma cabra, não fosse particularmente perigoso, mas ambas as extremidades dele, portanto cabeça de leão e cauda de cabeça de cobra, tornavam perigosos lutar e matar. Ninguém podia jurar como era, mas aqui está talvez uma estimativa, que é exatamente este ser. Ela disse assim: eu acho imagens como estas extremamente úteis por várias razões. Primeiro, elas me lembram o quão sério é o nível de mal que está vindo ao mundo. Estas imagens também me lembram como a maioria de nós é ridiculamente desconhecida com que o reino espiritual realmente se parece e porque Deus continua a manter uma política de tolerância zero para o mal e a maldade de todos os tipos. O melhor de tudo é que eles me lembram que a mente de Satanás não funciona como a nossa. Se pudéssemos ver as coisas espirituais com mais frequência, eu tenho a certeza de que oraríamos, portanto, a gente ia orar mais, é um nível totalmente diferente. Seríamos especialistas em entender o que a Bíblia significa quando diz coisas como vigiai, portanto, porque o seu inimigo anda rugindo como um leão. Achamos que significa rei, leão, me faça, mas na verdade significa algo assim. A primeira regra do clube de luta é lembrar que nada nas Escrituras limita Satanás a lutar contra nós de maneiras justas, familiares para nós ou limitadas ao que podemos imaginar. Então, se quisermos ser úteis neste reino, portanto, convém lembrar quem estamos lutando. Ele é o único que fez criaturas assim no mundo antigo e ele está trabalhando duro para fazê-las voltar de novo. No mundo de hoje, uma quimera refere-se a um organismo misturado que foram cientificamente ligados por trabalhos avançados em culturas de tecidos e cruzamentos genéticos. Ainda não foi revelado ao público até onde estas atividades foram. Não se trata mais de tomates emendados com genes de salmão para que os vegetais possam ser resistentes ao frio e capazes de crescer no inverno. Está dizendo que tudo indica que eles fizeram uma mudança nos tomates com uma substância do salmão para que os tomates possam resistir mais ao inverno. E ela diz, não está-se falando nisso. As coisas passaram deste ponto. Agora é sobre seres misturados de antigamente serem trazidos de volta à vida para serem apresentados a nós no momento certo. E ou seja, se
não nos preparar, portanto, se o nosso Pai Celestial não nos preparar, estaremos à mercê de Satanás. Vamos cair nas mentiras, vamos acreditar que coisas como clonagem não são reais, porque a ciência diz que ainda é antiética. Tudo o que posso dizer é que um dia a ciência vai se cansar de fingir. Um dia o orgulho os ultrapassará tanto que quando suas grandes conquistas estiverem prontas, veremos as notícias trotando todas as coisas de que falo neste blog, usadas como latim à luz do dia. Neste dia os leitores poderão combinar palavra por palavra o que Deus nos disse que viria, com o que será descaradamente transmitido para nossas casas, sem parar. Sem parar. O Senhor toma toda a glória por sua palavra e revelação profética em nome precioso de Jesus. O Senhor me disse que as quimeras serão usadas no fim dos tempos para combater guerras. Soldados híbridos, soldados misturados de diferentes formas, às vezes misturados homem com besta. E isso quer dizer um componente humano e animais fundidos em uma nova criatura. E toda besta, animais que foram puxados além da sua capacidade genética para onde os seus sentidos naturais imitam a humanidade, e o homem muito exaltado e elevado com capacidades superiores. Homens que foram puxados além das suas capacidades genéticas para alcançar o que se diz ser reinos dos deuses. Homens e mulheres que podem fazer todas as coisas naturais e muito mais. Eu não sei se você sabe, mas eu já tive um sonho em que eu vi soldados da Rússia, super seres. Irmãos, eu já pus isso há tanto tempo, há muitos anos, acho que em 2016, se não me engano. E o vídeo está aí, não sei se é, parece que é no outro canal que se chama-se Atalaia, a Verdade Libertará. Estes soldados são do futuro. Estes soldados do fim dos tempos, às vezes serão chamados de super soldados. A palavra super é para indicar a extensão das suas capacidades que superam em muito as pessoas e animais normais. Eu tive uma vez que eu fiz aí um vídeo, a tradução de um vídeo, de que eles estavam fazendo soldados. Estes soldados podiam estar debaixo d'água dias, podiam correr dias, podiam passar semanas sem comer, não tinham frio, não tinham calor, não tinham emoções, não sentiam fome, ou então podiam se alimentar com erva e não se cansavam. Você imagina um ser destes atrás de uma pessoa? Super soldados. São soldados que são muito além das pessoas normais, e mesmo dos animais normais. Alguns deles contêm DNA ou ADN de Nephilims, o que significa que estes guerreiros são cultivados diretamente a partir do estoque do Nephilim morto, preservado dados genéticos. Eu não sei se você sabe, mas você deve já ter visto na televisão que eles disseram que desenterraram uma múmia e tiraram dela o ADN e tiveram fazendo experiências, etc. Se eles usassem as experiências nas coisas boas, mas infelizmente eles usam são nas coisas más. Então ela diz que algum destes contém ADN ou DNA de Nephilims, e eles então significa que estes guerreiros são cultivados diretamente a partir de estoque Nephilim morto, preservado dados genéticos. Estas são as sementes de Satanás viva novamente nos últimos dias. O Senhor falou do rei gigante bíblico, Og de Bassan, que viverá novamente nos últimos dias, dizendo que este Nephilim será reprojetado a partir dos seus próprios dados genéticos e voltará à vida. Alguns supersoldados são o resultado da mistura do ADN de um animal com ADN humano,
Também já tive um sonho destes em que eu vi o presidente da China, tinha uma fila muito grande de pessoas e ele tinha uma máquina maior do que um telefone. Naquela máquina ele podia ver o ADN da pessoa, a maneira que a pessoa ia passando. E ele ia selecionando aquelas pessoas para terem relações sexuais com animais. Então aqui diz que estas criaturas, algumas criaturas verdadeiramente horríveis, aliás, diz aqui primeiro, estes super soldados são o resultado da mistura do ADN de pessoas com o ADN de animal, com a intenção de criar uma forma híbrida que carrega características humanas e animais. O Senhor diz que este é um procedimento arriscado e nem sempre sai como previsto. Eles criaram algumas criaturas verdadeiramente horríveis e depois tiveram que matá-las por medo do perigo que representavam para si mesmos e para os outros. É essencial que percebamos, já ouvimos essas profecias, que uma das coisas constantes que Deus revela sempre através desta plataforma é o quão desinformado e desavisada a Igreja está. A maioria das pessoas realmente vive ignorante dos artifícios, métodos do diabo, mas a Bíblia nos diz repetidamente que não. E diz que devemos conhecer o nosso inimigo e do que ele é capaz para que possamos orar efetivamente contra ele. We have to pray against it. A forma mista de animal e humanidade está sendo ajustada para um novo resultado. Este grupo inclui porco e homem, um número muito elevado de cão e homem, e também lobo e homem. Há também serpente e homem, e muitos outros tipos de animais com habilidades de cheiro naturalmente bom. Portanto, os cães sabemos que têm um olfato muito apurado. Habilidades de rastreamento, habilidades de luta, agressão natural, força endogâmia, excelentes reflexos, etc. São os preferidos para usar na técnica da quimera, porque eles vêm através dela com os seus dons naturais para a sobrevivência, intactos. Os dentes, as garras, a força, o cheiro, a astúcia, o tempo de resposta rápida ao ataque e estímulo e assim por diante. Quando estas coisas são pilotadas e controladas pela mente humana superior, isto cria um inimigo muito mortal. Estes animais híbridos são melhores do que os soldados normais porque podem rastrear um inimigo sem o uso de armas ou equipamento, dependendo de dons naturais como furtividade, visão na escuridão, pés de gato, ou seja, luz, movimento não rastreáveis, e uma série de outros comportamentos que os tornam melhores do que até mesmo os homens mais bem treinados. Eles dependem do instinto e podem ouvir ou sentir muita coisa que os humanos não conseguem. O mais importante de tudo, eles são mais fortes do que as pessoas e não exigem que uma equipe tire um alvo. Eles podem fazer isso sozinhos e muitas vezes fazer uma morte mais limpa do que um ser humano o faria. Eles não precisam usar armas para a sua tarefa. Eles próprios têm uma arma e podem ter outros métodos de matar que não fazem barulho como as armas. Os soldados quimeras são muito valorizados pelos exércitos dos Estados Unidos e serão uma capacidade das guerras no fim dos tempos que virão. Eles são mercadorias de marca. Eles existem sob uma patente para os seus criadores e podem ser comprados e vendidos como mercadorias. Eles são muito caros devido à enorme quantidade de pesquisa e desenvolvimento que foi feito para eles, mas aqueles que os compram consideram-nos um investimento digno. Estas criaturas e seres humanos hibridizados que foram geneticamente melhorados já estão feitos. Isto não é uma profecia de vai acontecer um dia. O Senhor diz que eles já existem, que eles estão sendo usados agora
em conflitos armados e missões de guerrilha, mas serão uma parte aberta de guerras futuras e membros do exército do fim dos tempos da besta. Profecias dessa natureza estão claramente falando, primeiro para a igreja, depois para o mundo em geral, de certos factos que não podem mais ser ignorados. Coisas como essa apontam repetidamente para o livro do Apocalipse, que é o único livro que diz abertamente que no fim dos tempos a humanidade será confrontada com criaturas que não são de origem humana. Este livro mostra anjos, criaturas demoníacas, anjos caídos e espíritos liberados de covas encontrados aqui mesmo na terra, cavalos que respiram fogo e uma tonelada de outras coisas que estão ali há séculos esperando que a igreja ensine. Mas a igreja não ensina. Apocalipse e Daniel. Não aumentem as doações e os membros da igreja, por isso são amplamente ignoradas. O que ela está dizendo é que coisas como estas não aumentam as doações, nem aumentam os membros da igreja. Por isso, estas informações são ignoradas na igreja. Se sabemos disso, temos a responsabilidade de nos informar como o corpo. É o nosso trabalho acordar e perceber que a herança cristã não pode significar apenas consolar, encorajar e que Deus ama a sua doutrina. Também deve haver um chamado de trombeta alto para retornar à verdade, arrependerem-se, ler a Bíblia com sobriedade para entender cada homem por si mesmo o que realmente está lá na Bíblia. Em Deuteronômio 29. Eu costumo citar este versículo que diz assim: as coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que façamos todas as palavras desta lei. Cada escritura revelada, abertamente publicada, bem como profecias, é nossa para possuir, para entender, para colocar no seu devido lugar, para que possa ensinar, capacitar, abençoar e advertir a nós e a nossos filhos. Estas coisas que ainda não foram reveladas são segredos de Deus. No entanto, por causa de onde estamos agora, Deus está revelando as coisas finais para que a gente se prepare, não com recusa e incredulidade ou com lágrimas e pânico, mas em voltar-se para Deus em arrependimento. Arrependimento para quê? Por qualquer coisa que enfraqueça o nosso vínculo com Ele, para qualquer coisa que negue o seu lugar legítimo nas nossas vidas. É hora de arrepender, de reparar estes laços para que, quando Satanás começar a testá-lo, com quimeras e tudo mais que vai vir, descobriremos que a preparação tornou o nosso vínculo com Deus até o zero. O pecado é que dá ao diabo poder sobre este mundo. O pecado não confessado, não reconhecido e há muito tolerado é o que dá a Satanás o domínio sobre qualquer homem e mulher que não admita. Eu não posso ver que há um problema. Somos convidados pelo Senhor a aceitar o convite em 1 de João 1, de 6 a 10, que diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não fazemos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Versículo 7. Versículo 6, 7, agora o 8. Se confessarmos os nossos pecados, aliás o 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus abençoe aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e creem. Shalom.
Depois ela diz aqui abaixo que você, se quiser, para se inscrever na Voz do Mestre, etc, etc, por aí abaixo. Aqui está, meus irmãos. Há algo que, para dizer a verdade, não me surpreende, visto que já tive um sonho que ia, sim, acontecer de pessoas que iam ter relações com animais e, eu vou dizer uma coisa a vocês, já disse lá no sonho, muitas pessoas ficaram até contentes, como excitadas de que iam ter relações com animais, e eles estavam explicando lá: vocês não tenham medo, porque os animais vão estar preparados, eles vão ser muito doces, vai ser uma coisa rápida. Hoje em dia, os humanos, a humanidade perdeu o senso de pureza perante Deus, e elas querem experimentar tudo, elas e eles. Realmente vamos viver e estamos vivendo tempos muito difíceis. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.